No vídeo de hoje vamos fazer moela em vinagrete e trocar aquela ideia, aquele papo de oficina. Viver o momento, o dia tudo passa, tentando esquecer. Salve rapaziada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal Viver com Propósito, onde a gente mostra e principalmente ensina os donos de oficina a viver da forma correta. Papo de domingo, um papo tranquilo, pessoal, nada tão profissional, e vamos aproveitar aqui para fazer essa receita tradicional da nossa família, que é a vinagrete de moela. Beleza? Você que gosta de cozinhar, a gente de vez em quando coloca alguns temas assim diferentes, mas sempre entregando a mensagem que a gente quer entregar, que é viver com propósito. Não é porque você é dono de oficina que você tem que resolver problemas de todo mundo e você não precisa resolver o seu. Você que não me conhece, Paulo Guri, eu estou hoje com a presença aqui da Gileide. Bom dia, galera, ó, domingo. Hoje eu tô aqui só curtindo, vendo o Guri cozinhar, né? Agora é o seguinte, o grande desafio é se ela vai comer a moela ou não, porque segundo a dona moça aí, disse que não come moela, né? Agora eu quero ver se ela vai comer essa moela ou não, porque essa moela aqui, pessoal, ela é tradicional na nossa família, sabe? Desde criança eu lembro dessa moela que o Nelson fazia pra gente. Ele faz ela de uma maneira diferente, a gente cozinha ela e faz ela meio que curtida, sabe, no vinagrete, tá? Eu vou batendo um papo aqui com você hoje, nesse domingo, a respeito de oficina mecânica, tá? Por que, Guri, oficina mecânica? Você que não sabe, nós somos proprietário hoje, né? Estamos proprietário da Paulo Guri Motos, uma oficina aí que já tem 5 anos de mercado. E todas aquelas dificuldades que a gente enfrentou no começo, a gente começou a perceber que é tudo igual, todo mundo passa pelas mesmas dificuldades. Então a gente, sempre que puder, vai estar gerando aqui conteúdos para vocês, para que vocês não sofram tanto como a gente sofreu. Nós identificamos que existe hoje 2 perfis de donos de oficina, tá? Principalmente oficinas de moto. A mecânica de carro também existe, mas é um pouco menor do que a oficina de moto. Existem 2 tipos de dono. Existe aquele cara que ele trabalhou numa oficina, ele já é mecânico profissional, né? Ou pelo menos ele trabalha na área e se sente um mecânico profissional. E aí ele decide abrir a sua oficina própria. Chega um momento da vida, né, gente? Todo mundo merece, todo mundo quer crescer. E chega no momento da vida e ele decide abrir sua oficina. E existe, pessoal, aquele cara que ele tem um dinheiro, né? Ele tem um dinheiro guardado, ou ele é um investidor, tal. E ele decide que o negócio de motos ou oficina mecânica é um negócio, né? Todo mundo precisa de mecânico. Então ele decide abrir esse negócio. São dois casos muito diferentes, tá? Só que são casos que vão gerar praticamente o mesmo problema. Então, por exemplo, o cara que é mecânico e ele abre a sua oficina, ele estava acostumado a uma realidade que não é a de dono de oficina. Qual é essa realidade, Guri? A realidade que ele estava acostumado era o quê? A moto entrava na oficina, ele executa o serviço e o cara paga e vai embora. E aí o que acontece? Ele começa a perceber o seguinte: entra uma moto de R$500, entra uma moto de 200, entra uma moto de 100, entra uma troca de óleo de 40, enfim, vai entrando vários tipos de serviço. E ele, por não entender de negócio, ele só entende de execução, ele começa a fazer as contas. Bom, uma troca de óleo 40, uma relação 100 e pouco, né, um motor 300, R$400, o que ele pensa? Na loucura dele, né, de querer, na ânsia dele de ser empresário, ele começa a fazer a seguinte conta: bom, se eu fizer isso para mim, se eu fizer 2, 3 motinhas, eu já pago o meu salário. E é aí que está o grande engano. Olha a faca, ó. É aí que está o grande engano. Porque aquele dinheiro que você está vendo entrando ali não é lucro, como as pessoas naturalmente pensam. Tudo que você ganha dentro de uma oficina não é lucro. Aí vai ter sempre vai ter, né? Aquele bocazeiro que vai falar assim: ah, Guri, eu sei. Não, lógico, tem que pagar funcionário, tem que pagar luz, tem que pagar água, mas se ganha-se muito dinheiro. Bom, nós vamos falar disso daqui a pouco, eu vou provar para vocês que o negócio não é bem assim, não. Não é à toa que 95% das oficinas mecânicas por aí, os donos não são satisfeitos, né? E olha que mecânico hoje, pessoal, a gente tinha que estar ganhando como médico.
Mas a grande maioria não está satisfeito. Por que não está satisfeito? Porque ele está pagando as contas. Será que é o seu caso? Será que você já está na oficina há um tempo e você está pagando as contas, você está vendo o dinheiro, mas você não enxerga lucro, você não está progredindo? E eu vou te explicar hoje nesse vídeo por quê. Mas antes, vamos falar daquele cara que ele tem dinheiro, certo? E ele decide por montar uma oficina. Então o que ele faz? Ele se sente empresário, porque, querendo ou não, ele já sabe administrar o dinheiro, né? Ele tem um dinheiro ali que ele recebeu e tal. Ou às vezes, veja bem, ele se acha empresário, mas não significa que ele é. Ele simplesmente tem dinheiro. E aí o que acontece? Ele tem um irmão, ele tem um parente, ele tem um amigo que é mecânico. E aí ele fala, pô bicho, eu tenho dinheiro, você tem a profissão, que tal a gente abrir uma mecânica? E aí começa. Só que pessoal, naturalmente, né? Não deveria ser assim, no final eu vou passar para você o caminho das pedras, mas naturalmente, o cara que começa dessa forma, o que ele faz? Ele se baseia principalmente nos seus concorrentes. Então o que ele faz? Ele vai lá na concorrência, ou ele conhece a concorrência porque ele é cliente daquela loja, enfim. E ele começa a basear o seu negócio em cima do que ele está enxergando. Mas não significa que aquilo que ele está enxergando é a realidade. E eu vou falar um negócio para vocês. 95% das oficinas estão trabalhando errado. Se estão trabalhando errado, como é que ela pode ser um modelo de negócio para você? Então, para você ter uma oficina, você tem que ser mecânico? Essa é uma boa pergunta. Para mim ter uma oficina mecânica, eu preciso ser mecânico? Gente, olha só. Você não precisa ser mecânico, mas é importante que você entenda de mecânica. É a mesma coisa, ó. Quem está fazendo aqui essa moela hoje é um cara que não é cozinheiro. Aí eu posso me considerar cozinheiro só porque eu sei fazer uma moela? Então não é bem assim. Para quando você é profissional, você precisa saber as técnicas de execução do serviço, as normas de execução daquele serviço e principalmente o que você precisa para levar aquele negócio à frente. Você pensa que ter um negócio é o quê? Ah, eu vou prestar um serviço, eu vendo ali umas pecinhas e vamos que vamos. Mas não é assim que funciona, pessoal. Para você manter um negócio hoje, existem várias métricas que você precisa levar em consideração. E isso muda completamente a visão. Por isso que eu falei no começo do vídeo, o cara que ele é mecânico numa oficina e ele faz as contas baseadas no serviço que entra, ele já está fazendo uma conta totalmente errada. É aí que o cara se engana. Por quê? Porque aquele dinheiro não é dinheiro dele, aquele dinheiro é um dinheiro do negócio, tá? Mas isso aí é assunto para um vídeo aí mais profundo, né? Hoje é um dia mais descontraído. Precisa ser mecânico? Você não precisa, porém você precisa entender de negócio. Por que você precisa entender de negócio? Pessoal, se você não entender de negócio, primeiro, como é que você vai saber se você está enrolado ou não? Aí você coloca para mim a seguinte frase: ah, Guri, mas o meu irmão é mecânico, então ele vai saber o que fazer. Gente, veja bem, o cara que é mecânico, ele não é empresário, ele é mecânico. Então, por exemplo, vamos supor, vou dar um exemplo para vocês, que é a prática de tudo. Vamos supor que o cara é mecânico e onde ele trabalhava, ele ganhava seus 5 mil reais. Vamos supor que ele era um bom mecânico e ele ganhava bem, ganhava 5 mil reais. Então, naturalmente, gente, sem perceber, a gente vai precificar de acordo com o que a gente pensa que é o preço. Então, por exemplo, se você tem uma moto, por exemplo, e essa moto você não gosta de gastar muito com manutenção, ou você não sabe, ou você acha que tudo é caro, enfim. Naturalmente, quando o cliente vir, você vai se basear ou pelo concorrente, ou você vai se basear pelaquilo que você acredita que vale. É muito natural os mecânicos no começo de carreira aí, fazer pelo tão famoso 10ão, 20ão. Ah, é 10ão, é 20ão, é 50ão. Por quê? O cara pensa o seguinte: não, eu ganhava 5 mil para trabalhar para os outros 30 dias. O que entrar para mim hoje é tudo meu 100%. Então, eu tô rico, vou ficar rico dessa forma. E aí o cara que não é mecânico, o que ele comete o erro? Ele comete o erro de acreditar no que o mecânico fala. Então o mecânico dele, por exemplo, lembrando que ele é um bom mecânico, tá? Ele não é um mecânico ruim, ele é um bom mecânico. Aí ele chega pro mecânico dele, pô, o cara quer fazer a embreagem da moto, certo?
quanto que a gente cobra? Aí ele fala assim, ele pensa assim, né, na cabeça dele. Lá onde eu trabalhava o cara cobrava R$200 para fazer uma embreagem, mais as peças. Faz o seguinte, vamos cobrar 180, que eu quero ser melhor que o meu concorrente, né? Vamos cobrar 180, mais as peças e a mão de obra. E assim vai, ele baseia o seu preço, vocês estão entendendo? Ele está baseando o seu preço perto do que ele acredita. E essa não é a forma correta de precificar uma oficina. Então, se você não souber de mecânica, se você não entender a complexidade, né, de se ter uma oficina, você não vai ter condição nenhuma de saber qual o preço que você tem que dar. Vou separar essa moeda aqui. Pega a água aí, por favor. Então, o que vai acontecer? Naturalmente, ele vai fazer a precificação daquilo que ele pensa. E se você não tiver a noção da complexidade do serviço, você vai acreditar no que ele fala. Só que, pessoal, sabe qual é a principal falha? Tanto do cara que não é mecânico e do cara que é mecânico, é ele imaginar o quê? Não, eu só preciso atender e vender. Se eu fizer 5 motos por dia, tá bom. Porque ele calcula assim, eu faço um serviço de 200, dá R$1.000 por dia. Ele pensa que aquele dinheiro é todo o dinheiro dele. Tem os piores. Tem cara que, por exemplo, ele pega uma peça, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui, gente. Dá um close aqui pra mim. O empresário, ele pensa o quê? Bom, eu vou comprar uma peça. Dá um close aqui no tomate, que isso aqui é interessante. Eu vou comprar uma peça. Eu vou jogar 100%. Então imagina, isso aqui é a peça que o cara comprou, ele jogou 100% e ele pensa assim, bom, eu tô ganhando 100%, mas não é verdade, porque se ele jogou 100% em cima dessa peça, significa o quê? Que 50% é para pagar essa peça aqui, ó. Então ele vai ganhar só 50%. Esse é o primeiro passo de você entender. Só que este 50%, ele tem que ser o responsável por pagar as outras contas. Esse dinheiro não é lucro ainda. Só que o cara pensa, bom, comprei uma peça por R$50, vendo ela por R$100, ganhei R$100. Mas você não ganhou R$100, que você precisa pagar os R$50. Então você ganhou R$50. Aí você fala assim, caramba, ganhei R$50. Essa é a grande pegadinha do malandro. Porque você não ganhou R$50. Você faturou R$100 com uma margem de contribuição de R$50. Guri, mas agora você falou difícil. O que tem a ver margem de contribuição? Uai, pessoal, todo negócio ele já se inicia com custos. Custo de aluguel, custo de mão de obra, custo de salário de funcionário, água. Tudo que você precisa para manter aquele negócio vivo. Então esse dinheiro que você ganhou aqui, achando que você ganhou R$50, e você não ganhou ele ainda. Por quê? Vamos fazer uma simulação aqui. Vamos supor, chega aí, gente, dá o close aqui, ó. Vamos supor que esse tomate aqui é o do aluguel, esse aqui é o da mão de obra, o meu salário, inclusive, viu, pessoal? Porque você é empresário, você não vive só de lucro, você tem um salário, e esse aqui é o salário do mecânico. Esse aqui é o meu custo na minha oficina. Aí o que acontece? Eu começo a oficina somente com isso. E vamos lá, aí o cliente vem na loja, aí eu pego uma peça, jogo 100% na peça e tô achando que tô ganhando 100%. Aí o que acontece? Já descobrimos que não é 100%, porque se você jogar 100%, metade é para pagar a peça do fornecedor, certo? Então essa peça aqui, ó, é do fornecedor. Agora o seguinte, você ganhou R$50. Só que você ganhou R$50 que não é dinheiro seu ainda. Esses R$50 é o que vai contribuir para você manter esse negócio aqui vivo. Você precisa pagar o aluguel, você precisa ter o seu salário e você precisa pagar o salário do mecânico. Então esses R$50 que você ganhou não é seu, é daqui, ó, é do bolo, é para pagar o rolo de tudo isso aqui. Isso é chamado margem de contribuição. Aí se você fizer isso muitas vezes e você der sorte de vender além dos seus custos, naturalmente vai acontecer com você o quê?
você vai estar pagando as contas, como a maioria das oficinas. As oficinas estão pagando as contas. Ela simplesmente compra e vende, mas para pagar as contas. Guri, eu entendi o que você falou. Esse dinheiro que eu achei que eu ganhei R$50 de lucro, na verdade eu não ganhei porque eu ainda estou devendo esse dinheiro para a empresa. Então vamos lá, de novo. Esses R$50 que eu ganhei, que eu achei que eu ganhei, na verdade eu não ganhei ainda. Por quê? Esses R$50 é somente para pagar a operação. A partir do momento que eu ganhar além desses custos, aí começa o lucro, certo? Então vamos lá, dá um close aqui de novo. Vamos supor que cada um desse aqui, ó, vamos supor que o mecânico ganhe R$100, eu ganho R$100 e o aluguel custa R$100. Só para ficar fácil, tá, pessoal? Então vamos lá, de novo, hein? Eu compro uma peça no fornecedor, jogo 100%, certo? Jogo 100%. 50% eu pago o fornecedor. Eu ganho R$50. Então, esses R$50 que eu comprei, eu vou pagar metade do salário do mecânico, certo? Mas ainda eu tenho aqueles custos. Aí, o que acontece? Esses R$50 eu compro outra peça, vendo de novo, certo? Pago o fornecedor e ganho mais 50. Bom, já garanti o dinheiro do mecânico. E assim sucessivamente. Você vai vendendo e vai ganhando. A partir do momento que você pagou o mecânico, pagou o seu salário, pagou o aluguel, se você comprar outra peça, vender por mesmo R$100, pagar o fornecedor, agora você começou a ganhar dinheiro. A partir de agora você começou a ganhar dinheiro. Agora, o que o mecânico inicial pensa? O mecânico inicial pensa o seguinte: eu vou prestar um serviço, eu vou jogar 100% e esse dinheiro aqui é meu. E aí o que acontece? Ele pega esse dinheiro, gasta com ele, nas casas dele, na conta dele, com os custos da vida dele, e não repõe a peça, e isso começa a virar uma roda de ratos. Ou pior, ele pega esse dinheiro, não paga suas contas pessoais, investe tudo na oficina, porque ele acha que se ele tiver uma oficina cheia de peças, ele vai cada vez ganhar mais dinheiro. Só que ele fica nessa roda de rato aqui direto. Então não é assim que a gente precifica. Contando tudo isso sobre venda de produto, quais maiores desafios de uma oficina? Ah, moleque. Quais os maiores desafios de uma oficina? Gente, eu vou falar para você, o primeiro e principal desafio de uma oficina, com certeza, é ter clientes, tá? Só que, nesse ramo de oficina, a gente tem uma particularidade. Isso aqui eu vou falar para vocês, porque é realidade e vai te deixar um pouco mais tranquilo. O que acontece? O cliente de mecânica, gente, ele não é um cliente satisfeito 100%. Por quê? Quando ele vai na sua oficina, ele já sabe, ele vai para gastar. Só o que acontece? Como nós temos bastante profissional que não trabalha direito, que não sabe precificar, não sabe como tratar um cliente do jeito certo, então o mecânico ele tem uma fama no mercado. Todo mecânico é enrolão, todo mecânico tem problema, isso é natural dos nossos clientes. Então quando você abrir a sua oficina, naturalmente você vai ter clientes. Por quê? O cara vai querer ir pela curiosidade, ele está insatisfeito em uma outra oficina e ele vai querer conhecer a sua. Então essa parte aí, apesar de ser complicado, né, não é das mais difíceis. Agora, uma das coisas que eu considero assim mais difícil para que você inicie uma mecânica é a mentalidade da pessoa que está à frente da oficina. Guri, mas por que a mentalidade? Gente, hoje para você ter uma oficina mecânica, antigamente, pessoal, vamos dividir aí, a gente precisa ter uma coisa chamada hermenêutica, né? Hermenêutica é o quê? É você saber encarar uma realidade de antes com a realidade de hoje. Como assim, Guri, encarar a realidade de antes com a realidade de hoje? Gente, antigamente nós não tínhamos muitos recursos, nós não tínhamos acesso às peças com facilidade. Então o mecânico ele tinha que ser o que a gente chama hoje de mecânico raiz. O que é um mecânico raiz? Ele tem que dar um jeito de arrumar. Mas, gente, aí tem gente nesse vídeo que vai falar assim: ah, Guri, mas a obrigação do mecânico não é arrumar? Gente, temos que ter a hermenêutica. O que é isso?
Hoje em dia, você tem acesso às peças. Se você não tiver um bom fornecedor na sua região, você pede no Mercado Livre, de um dia para noite está aqui na sua casa. Então você hoje, comparado com antigamente, você não precisa mais ser aquele mecânico raiz. O que é um mecânico raiz? O mecânico raiz, pessoal, ele dava nó em pingo d'água. Se a máquina quebrou, se a moto quebrou, ele tinha que dar um jeito do cara continuar a viagem, do cara continuar andando até que o recurso chegasse. Não tinha como você ficar esperando peça. Você não sabe, se você tivesse que esperar peça, você ia esperar por muito tempo. Então não dá certo. Então ele teve o quê? Ele tinha que se adaptar, ele tinha que consertar. Hoje em dia não, hoje em dia você tem acesso às peças, então é muito rápido de você consertar. Então hoje, o mecânico hoje que ele quer ser profissional, ele tem que saber o que ele precisa fazer. Eu acho que isso é a pior coisa que o pessoal não tem noção. Por quê? Todo mecânico, isso eu vou falar para vocês, se você é um cliente de oficina, saiba que é importante. Todo mecânico, ele tem aquela coisa de querer consertar. Só que muitas das vezes o consertar não é o caminho das pedras. Muitas das vezes ele precisa trocar a peça. Por quê? Não é só consertar o problema. Ele precisa solucionar o problema, é diferente. Você consertar um problema é você dar um jeito do cliente continuar a sua viagem, por exemplo. Agora, você resolver o problema é você garantir que o seu cliente continue a viagem e faça outras viagens. Entende a diferença? Então, muitas das vezes, o recurso que você vai ter que usar naquele momento não é um recurso definitivo. E, gente, vamos falar a verdade? Quem hoje quer ficar parado? Quem hoje quer ficar perdendo tempo? Os clientes não querem isso, eles querem a solução. Então, hoje não dá mais para o mecânico raiz atuar na oficina. Ele precisa fazer o que precisa ser feito. E o que é fazer o que precisa ser feito? Seguir o manual de serviço. Se o manual de serviço fala, faz a inspeção nessa peça, e essa peça está ruim, se tiver ruim, troca. Entende o que eu quero dizer? Hoje é assim que funciona. Por quê? O cliente tem mais velocidade, o cliente tem mais pressa, todo mundo hoje, o mundo mudou. Não dá mais para ser aquele mecânico raiz, tá? Outra dificuldade que é muito comum de quem está começando é as ferramentas. Pessoal, não tem condição nenhuma, não tem, tá? Hoje em dia não tem condição nenhuma. Você pode ser o melhor mecânico do mundo. E vou falar uma coisa para vocês. Você pode ser o melhor mecânico do mundo. Se você não tiver as ferramentas e não tiver o ambiente de trabalho organizado, você não vale nada pro mercado. Essa é a grande verdade. E o contrário também é a verdade. Se o cara tiver uma oficina bem organizada, mas ele não tem um bom mecânico, com o tempo ele vai ganhar fama de ruim, mas no começo ele vai ganhar mais cliente que você, que é um bom mecânico, mas não tem organização. Então, ferramenta, pessoal, isso aí é primordial, você precisa ter. Certo. Tá? Agora eu vou falar um negócio pra você. Agora vocês me desculpem aí, tá? Porque eu tô falando aqui diretamente para mecânicos, mas eu vou falar pra você. Com o acesso à informação que a gente tem hoje, a gente não precisa mais daquele puta mecânico. Por que eu falo do puta mecânico? As pessoas consideram o mecânico bom aquele mecânico antigo, raiz, mas não funciona mais assim. Hoje qualquer bobo, vou falar a verdade, estou falando do meu coração, sem querer magoar vocês, mas qualquer bobo que tem um pouquinho de inteligência, ele pega o manual de serviço e conserta uma moto. É simples, se ele tiver a ferramenta correta e se ele tiver um manual de serviço, ele conserta uma moto. Então assim, é importante ter bons mecânicos, mas o que é considerado bom para você? Por exemplo, ontem mesmo eu ouvi a seguinte frase: os grandes apresentadores de TV estão falecendo, que foi o caso do Silvio Santos, agora o Faustão que está doente, o Raul Gil que está doente, o Gugu que morreu. Os grandes apresentadores. Mas você já parou para pensar, por que eles são considerados grandes? Eles só são considerados grandes porque eles estão há muito tempo no mercado. Mas isso não significa que a nova geração não seja boa. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, assim, se isso na sua cabeça for realidade, eu preciso ter um tempo para ser considerado bom, por que você se preocupa tanto no começo da sua oficina? Por que você não executa mais do que fica com aquela preocupação? Eu preciso ser bom, eu preciso fazer perfeito. Gente, é só seguir o que manda o manual de serviço. É só isso, não tem segredo. Gente, na boa, na moral, não tem espaço mais para o mecânico raiz. O mecânico raiz, ele não aceita a tecnologia, o mecânico raiz, ele não aceita o manual de serviço. Ele quer inventar a roda, entende o que eu quero dizer?
A maioria dos mecânicos raiz hoje luta contra eles mesmos. Ele luta contra a modernidade. E nós não precisamos disso mais, não tem essa necessidade. O que preciso saber para cuidar e manter minha oficina? Então vamos lá. O que eu preciso saber para cuidar e manter a minha oficina? Lógico, você já deve estar respondendo isso daí. Eu preciso entender do serviço. Óbvio. No mínimo, você precisa ser inteligente o suficiente para ler o manual de serviço. Nós já conversamos sobre isso, tá? Agora, para você manter uma oficina, a pergunta ela é clara. Não é você ter uma oficina, e sim você manter. Para você manter, gente, uma oficina hoje do jeito certo, primeiro, você precisa ter informação, tá? Segundo, você precisa entender os seus próprios custos. E não dá mais, não tem como, não cabe mais no mercado você ficar disputando o mercado baseado no que o seu concorrente faz. Por quê? Eu já provei para vocês que a maioria das pessoas trabalham daquela maneira ali, entre achar que ganha dinheiro, mas não ganha. Então, se você basear o seu negócio no seu vizinho, por exemplo, você vai estar fazendo o mesmo caminho que ele. Aí você vai perguntar para mim assim, Guri, mas o meu vizinho já está 10 anos de mercado, ué. Se ele está 10 anos no mercado, como é que ele está vivo? Exatamente naquela conta. Ele fica comprando e vendendo, pagando as contas. Ele até tem ali uma casinha, um carrinho, só que ele não tem um negócio. Ele tem uma sobrevivência. Agora eu pergunto para você, você quer ser mecânico, né? Você quer ser dono de oficina ou você quer ser um empresário? Um empresário, gente, ele visa o lucro. O dono de oficina não, ele visa a oficina. Ele quer ficar naquela roda de rato ali pro resto da vida dele. O que você quer? Você quer ser um empresário ou você quer ser dono de oficina? Eu já vou falar para você, 95% dos donos de oficina que eu já conversei, todos eles querem sair do negócio, eles não aguentam mais. Só que eles colocam a culpa no cliente, eles colocam a culpa na mão de obra, eles colocam a culpa no funcionário. E nós temos hoje aí no time da oficina organizada pessoas que trabalham somente o marido e a mulher e ganham mais dinheiro do que aquele cara que fatura 200 mil por mês. Como é que você explica? Um cara que vende 200 mil reais por mês está tendo prejuízo e um casal que vende 30, 40 mil reais por mês está tendo um lucro líquido de 10 mil reais por mês. Então, o segredo do negócio, o que você precisa fazer para manter, é você entender os seus números. Se você entender os seus números, se você entender, para fazer essa moela aqui, eu preciso de 1 quilo de moela, tomate, salsinha, cebola, pimentão, azeite, óleo. Aí vamos supor que esse prato aqui custou para mim 50 reais para mim fazer esse prato. Se eu vender esse prato por 100 reais, eu vou ganhar os 50 reais. É o mesmo exemplo que eu dei da outra vez. Se eu fizer isso dentro da minha casa, na minha renda extra, na minha hora extra, veja bem, eu tenho meu trabalho fora, eu faço isso daqui como uma renda extra. Legal, aí sim você ganhou 50 reais. Mesmo assim, eu não levei em consideração o gás, a luz, a energia, enfim. Mas é uma renda extra. Agora, quando você tem um negócio, pessoal, esse prato aqui eu preciso entender quantos pratos eu preciso vender para manter esse negócio vivo. Vamos supor que você tem um custo fixo hoje no seu negócio de 5 mil reais. O que é custo fixo, Guri? Aluguel, água, luz, o seu salário, o salário do seu mecânico, fornecedores, enfim, os seus custos que você sabe que você precisa. Se você tem um custo de 5 mil reais e esse prato aqui custa 100 reais, se eu vender 50 pratos, eu só paguei os custos. Aí você vai perguntar para mim, uai, Guri, você pagou os custos, mas você pagou o meu salário. Então eu ganhei dinheiro. Você não ganhou dinheiro, você pagou os custos. Inclusive o seu salário. Mas o seu salário, pessoal, se você é um empresário, uma hora ou outra você vai ter que sair da operação e você vai ter que pôr um profissional. Entende o que eu estou querendo dizer? O empresário ele faz o quê? Bom, custa 100 reais, eu preciso de vender 50 para pagar os custos. Só que eu quero ter um lucro de 30%. Então, 3 vezes 5, 15, ele precisa vender mais pratos, ele precisa vender aí 3 vezes 5, 15, então ele vai vender. Ele precisa vender 65 pratos para que ele pague os custos e ganhe 15% de lucro. O ganho dele é o lucro, ou seja, os custos do negócio gera suficiente para pagar o negócio e ainda me dá R$ 1.500 de lucro. Entende o que eu estou querendo dizer? Esse é o segredo do jogo.
Agora, tem uma forma correta de você jogar o jogo sem ter que depender do apito final do juiz? Tem. Você consegue trabalhar desde o primeiro dia do mês sabendo o que você precisa fazer para que você não tenha prejuízo naquele mês. Porque a maioria das pessoas trabalha da seguinte forma: vamos trabalhar e vamos vender, vamos trabalhar e vamos vender. Aí no final do mês ele fala, fiquei no prejuízo ou ganhei dinheiro. Ele não age antes, ele não pensa antes. Por quê? Ele não tem noção dos seus números. Agora essa aqui é bem polêmica, hein? Meu Deus. Acho que é a dúvida de todo mundo. Como precificar meus produtos e serviços? Não, isso daí não é polêmica, não. Isso aí é clássica, né? As pessoas pensam o seguinte: como que eu devo jogar? Quanto que eu devo jogar? Quanto que eu devo jogar em cima das peças? Gente, eu acho o seguinte, que na altura desse campeonato aqui que nós estamos conversando já nesse domingo, você já entendeu que você não pode pegar um produto e jogar uma margem em cima. Você pode fazer o que você quiser. Não, eu vou jogar 300%. Não é assim que funciona, tá? Para você precificar o seu serviço de forma correta, você precisa entender os seus custos e ter claro na sua mente os seus limites e ter bem mais claro ainda o quanto que você quer ganhar de lucro. Então, por isso que eu falei da margem de contribuição. Se você trabalhar com margem de contribuição, você vai ter esses números na ponta da língua. Mas qual é a forma correta, Guri? Resumindo, quanto que eu devo jogar em cima de cada peça? Gente, isso não existe, tá? Cada tipo de mercado, cada tipo de comércio, cada tipo de oficina vai ter a sua forma de precificar, tá? Como assim, Guri? Por exemplo, a minha oficina hoje, nós pagamos um aluguel de R$ 2.500, eu tenho lá 2 funcionários, eu tenho uma conta de luz de R$ 1.200, então você precisa entender os seus custos para que você consiga precificar o seu preço. Mas por que, Guri, que eu preciso saber os meus custos para precificar? Poxa, se eu tenho um custo de R$ 5.000, não é só eu trabalhar para ganhar esses 5 mil? Não é bem assim. Você não pode trabalhar só para ganhar os 5 mil, por quê? Os seus custos fixos, o nome já diz, eles são fixos, mas e os variáveis? E os problemas, e as garantias, e as peças que você precisa colocar na sua loja, porque você não vai viver só de comprar e vender. Eu vendi, aí eu compro e vendo. Não, você vai ter que ter estoque, você vai ter que ter várias coisas, você vai ter que ter mais funcionário. Se você quiser atender mais clientes, então você precisa ampliar, você precisa comprar ferramenta, então para precificar, você precisa entender tudo isso daí. Quem paga hoje, por exemplo, um investimento num scanner na sua oficina? É a oficina ou é você? Quem tem que pagar isso, gente, é a oficina. Não tem que sair do bolso do empresário. O próprio negócio tem que render serviço para pagar. O que é margem de contribuição, Guri? Moleque. Então vamos lá, gente. Dá um close aqui agora no nosso amigo Pimentão. Guri, então tá bom. Eu já entendi que eu não posso comprar e vender, eu tenho que realmente fazer ali os cálculos. Então vamos lá, gente. Vamos supor que esse aqui é o seu faturamento da sua empresa, tá? Esse pimentão inteiro aqui é o que você vendeu no mês. Vamos dar o nome dele de R$ 5.000, certo? Se você vender R$ 5.000 e você tiver um custo de R$ 7.000, você ficou no prejuízo em R$ 2.000, certo? Guri, mas como que pode eu ter vendido 5.000 e os meus custos eram 7 e mesmo assim eu consegui pagar as contas? Isso acontece, pessoal, quando você tem um estoque. Quando você tem um estoque, esses R$ 2.000 eles saem do estoque. E aí você paga essas contas. Então a margem de contribuição nada mais é do que isso aqui. Então vamos lá, ó. Vamos fatiar o seu faturamento em vários pedaços, ó. Então eu tenho aqui aluguel, água, luz, o salário do mecânico, o salário do empresário, eu tenho aqui contador, eu tenho os impostos, eu tenho o governo, eu tenho o fornecedor e assim vai, tá? Então vamos lá. O que é a margem de contribuição? Vamos supor que eu tenho um custo de R$ 5.000 e eu tenho um faturamento. Gente, veja bem, é faturamento. Eu vendi, não estou falando de lucro, eu vendi nesse mês, vamos falar que eu vendi R$ 15.000. Então eu tenho um custo de 5.000 e eu vendi R$ 15.000. Já sei, Guri, a resposta. Eu tive um lucro de 10.000.
Não, senhor. Isso aqui não é lucro, isso aqui é margem de contribuição. Eu faturei 15 mil. Então vamos lá, se eu faturei 15 mil e eu tenho um custo fixo de 5 mil, então desses 15 mil, 5 mil já foi para pagar os custos, beleza? Isso é os custos fixos. Agora vamos lá, para mim faturar 15 mil, quanto que eu preciso comprar de produto? Se você é o cara que joga 100%, certo? Você compra um produto por 50, vende por 100, você acha que você jogou 100%, mas você jogou 50%. Se você trabalha dessa forma, para você faturar 15 mil reais, você teve que comprar o quê? 7 mil reais de produto. Aí olha só o que aconteceu, você teve que pagar os fornecedores, o boleto chega para pagar. Aí, meus queridos, olha o que sobrou aqui, de 15 mil, sobrou, ó, vamos lá, tinha sobrado 10, certo? Vamos lá, o total é 15 mil, eu tirei 5 mil para pagar os custos fixos da empresa, eu peguei 7 mil para pagar os fornecedores, porque eu vendi em 15 mil, e sobrou 3 mil, certo? Aí vamos lá, sempre vai ter lá os custos variáveis agora, o contador, o imposto que você pagou para vender os 15 mil, que dá mais ou menos 6%. Aí você teve que pagar ali uma multa que você levou sem querer. Você foi buscar a moto do cliente, o guarda te parou, você levou uma multinha. Aí você veio, você teve um prejuízo, o cara derrubou uma moto, ou então quebrou uma peça, ou instalou uma peça errada, você teve que pagar essa peça. Olha só, no final, meu querido, olha o que sobrou para você. Ah, Guri, mas eu achei que eu tinha ganhado 15 mil. Mas você não ganhou 15 mil. Você faturou 15 mil. Entende a diferença? Então vamos lá, vamos fazer um cenário ideal agora. Ó, Guri, cenário ideal. Eu faturo 15 mil, eu tenho um custo fixo de 5 mil, certo? Então de 15 mil, 5 mil é para pagar. Só que eu sou um cara controlado, eu não exagero nas compras, eu controlo os meus gastos variáveis. E eu sei o meu salário, eu sei os meus números. Então, desses 10 mil que sobrou, de custo variável, eu sou um cara controlado, eu só paguei 2 mil. Fornecedor, eu só paguei 1.000. Eu só paguei 1.000. Agora, meu querido, sobrou 3 mil. Ou seja, você teve venda suficiente para pagar todos os seus custos e agora sim, ó, sobrou o seu lucro. Entende? Então, aquilo que você vende no mês não é todo o dinheiro aquele dinheiro não é seu, ele é uma margem de contribuição. E se você controlar suas compras, os seus custos e os seus funcionários, porque, por exemplo, nesse caso aqui a gente só tinha 2 funcionários, mas se eu tivesse 5, já não ia dar negativo, entende o que eu quero dizer? Então, se você souber controlar todos os números, você vai saber o quanto que você fatura, o quanto que você custa e você vai saber a sua margem de contribuição. Você sabendo os seus custos fixos, você vai fazer o que para você não perder mais negócio? Você vai embutir todos os seus custos fixos em todos os produtos que você vende. Você embutindo cada pedacinho desses custos fixos no produto que você vende, naturalmente você vai ter uma margem de contribuição controlada. Esse é o grande segredo. Para você precificar, você não pode olhar o concorrente. Você tem que olhar os seus números. Vamos supor que eu estou começando agora a minha oficina, então eu tenho um custo fixo alto ainda, porque eu não tenho venda. Então, naturalmente, o meu preço vai ficar um pouco mais caro. Conforme eu vou faturando mais, vou baixando os custos, vou contribuindo mais, colocando mais vendas, naturalmente o meu preço vai cair. Por quê? Porque os meus custos vão cair. Se os meus custos caírem, eu tenho uma margem de contribuição maior, naturalmente eu vou ter um preço menor. Por quê? Eu preciso hoje de um pouquinho só de fração de cada produto para pagar. E quando eu falo produto, gente, eu estou falando de produtos e serviços. Você também precisa saber calcular o seu serviço. E o seu serviço também é baseado naquilo que você é capaz de produzir. E não o que o concorrente cobra. Por exemplo, vamos supor que você só tem um mecânico. Você concorda se você só tem um mecânico e o seu concorrente tem 5? A capacidade produtiva dele é bem maior que a sua? Nós não estamos falando aqui de qualidade, nós estamos falando de capacidade produtiva. Ele tem 5, você só tem 1. Então, naturalmente, o seu preço não pode ser igual ao dele. Ele produz muito mais que você.
Aí você tem que criar o quê? O seu diferencial. Atendimento personalizado, atendimento técnico, cuidado. Entendeu? Você vai ter que achar o seu diferencial, mas o seu preço nunca pode ser igual ao dele. E mesmo que você tenha 5 funcionários, ele tenha 5, mesmo assim o seu preço não pode ser igual ao dele. Porque o dele é baseado nos custos dele, na qualificação dele, no que ele entrega para o cliente dele. E o seu é o seu. Vamos acabar de Samuela aqui. Como ter uma oficina grande em uma cidade pequena? Ave Maria, agora sim. Por que essa pergunta apareceu aí, pessoal? Aliás, a gente escuta essa pergunta toda hora. Guri, eu entendi tudo que você falou, mas aqui na minha cidade é diferente. Aqui não é igual ao Rio de Janeiro. Eu não posso pôr o preço. Se eu colocar o preço, o cliente não vem, o cliente vai na concorrência. É porque os vizinhos aqui fazem por R$10, então eu tenho que fazer por R$10 também. E, gente, isso é o que eu mais escuto. E eu vou falar pra vocês, se você não souber a sua realidade, se você não souber o seu valor, você vai cair nessa pegadinha do malandro. E eu escuto isso, gente, do Brasil inteiro. Não é só, tem gente que fala assim, mas aqui é Bahia, aqui é Nordeste, aqui é Mato Grosso, aqui é Rio Grande do Sul. Não, em São Paulo é diferente. Não, gente, em todos os lugares é as mesmas preocupações e as mesmas desculpas. É que o cliente não paga, é que o cliente não sei o quê. Não é. Isso aí é uma questão de posicionamento seu. Se você se qualificar, entregar um bom serviço, entregar um serviço diferenciado, naturalmente você ganha mais, naturalmente você agrega mais. Mas eu vou perder para o concorrente. Gente, nós temos hoje vários tipos de cliente no mercado. Nós temos o cliente 1%, que é o melhor cliente, nós temos os clientes 70%, nós temos os clientes 85%. 85% eles só querem resolver, eles não querem saber se eles vão quebrar, eles querem dar um jeitinho, eles querem a gambiarra, eles querem o problema. Os outros que sobrou do meio, eles não querem viver no problema, mas também não querem gastar. E nós temos o cliente 1%, o cliente 1%, gente, ele não quer viver no problema, ele quer que você resolva. Ele fala, resolve e só me fala o preço. Esse é o cliente ideal. O cliente 1% é o cliente do carro caro? É o cliente da moto cara? Não. Você pode ter um motoboy que cuida excelentemente da sua moto. Ele não quer viver parado, ele não quer viver no problema. Ele tem uma Titan, mas ele não quer viver no problema. Ele é um cliente de Titan 1%. E você pode ter um dono de BMW, que eu falo que é o sonhador, né? O cara que é sonhador é o seguinte, ele sonha da vida dele é ter uma BMW, só que quando ele compra ele não tem dinheiro nem para pôr o pneu. Aí ele começa a pôr pneu de carro, começa a pôr aqueles problemas. Esse cliente, ele tem uma puta moto, mas ele não é um cliente 1%. Então, você precisa se posicionar no mercado. Onde você quer trabalhar? Você quer trabalhar na muvuca, sem muitas responsabilidades, sem ganhar dinheiro, tirando o dinheiro do seu filho, tirando o seu filho da escola e deixando o seu cliente de 90%, levando o seu dinheiro, né, fazendo fiado, pedindo fiado, não te pagando, enfim, falando mal de você? Ou você quer o cliente que realmente chega lá, papo e resolva? Agora, gente, quer ver uma outra vantagem? O cara que trabalha com um cliente de 90%, ele vive com a oficina cheia. Nossa, a oficina dele é lotada, mas é só lotada de problemas. Eu já provei para vocês que o cara pode vender R$200 mil de faturamento. Mas se ele tiver um custo fixo alto, se ele tiver um custo variável alto e se ele tiver umas compras exageradas, ele não ganha dinheiro. É melhor você vender 30 mil no mês que você ganha dinheiro controladamente. Então, oficina cheia não é sinal de lucratividade. Esse é o grande ponto. Você precisa saber o que você quer. Se você quer ser dono de oficina e viver no problema, resolvendo o problema dos outros e o seu que se dane, ou se você quer ser empresário de oficina. Essa é a decisão mais importante que você tem que tomar. O que você quer para você? Você quer qualidade de vida para sua família? Você quer ter paz? Ou você quer trazer paz para o cliente? Guri, mas tem cliente aqui na minha cidade que procura eu 11 horas da noite. Mas o problema é você é o piloto da sua oficina. Se você não sabe controlar os seus horários, se você não sabe controlar seu preço, se você não sabe administrar a sua empresa, naturalmente o cliente vai fazer com você o que quiser. Só que sabe o que acontece? Aquele cliente pega aquela moto que você consertou, vai pra praia, leva a família, leva a sogra, leva todo mundo para ser feliz. E você tá dentro da oficina resolvendo o problema dele para ele não parar. Mas você mesmo não vai ganhar dinheiro? Pessoal, presta atenção no que eu tô falando.
se você se transformar num mecânico sério, no sentido de ser empresário, ser gestor de oficina, nós vamos ganhar mais que médico, tá? Quem tá falando aqui é um cara que começou do zero absoluto, sem dinheiro, sem nada, e hoje tá construindo uma oficina aí já com 5 anos, tá? A maioria dos nossos concorrentes ficam admirados do estilo de vida que a gente tem hoje com 5 anos de oficina. Então, se a gente conseguiu saber nos posicionar, você também vai saber, beleza? Bom, vamos falar da moela aqui agora. Já deixei ela de molho no vinagre, tá? Para tirar aquele ranço, né? Aquele gosto que tem. Vou lavar bem, vou deixar na pressão e aí nós vamos fazer a vinagrete e vamos preparar. E no final eu mostro para vocês como é que ficou. Aí, rapaziada, 40 minutos depois, 50 minutos, bem molinha, molinha, molinha. Agora vamos colocar no vinagrete. Agora só juntar no vinagrete aqui, deixar fazer a curtição. E aí é só beliscar. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham gostado da moela. Se eu puder deixar aqui um último recado para vocês: não compre o problema do cliente. E outro detalhe: quanto menos você se preocupar com dinheiro, mais ele vai chegar perto de você. Se preocupar no sentido de que às vezes você acha caro. Quando você coloca lá na precificação, você olha aquele preço e você pensa que está caro, mas muitas das vezes não está caro para o cliente, é só baseado naquilo que você acredita. Beleza? Tamo junto, excelente domingo para vocês e ó, vamos que vamos!